Olá, tudo bem? Hoje aqui o pessoal da Intenscare vai fazer uma aula de educação continuada sobre a mobilização precoce do nosso paciente. Eu sou a Natália, sou fisioterapeuta aqui do Hospital de Santa Maria. Como eu disse, vamos falar um pouco de mobilização. O que acontece? No nosso ambiente hospitalar hoje, o nosso paciente ele é assistido por vários profissionais da saúde e ele tem o objetivo de recuperar a condição clínica do nosso paciente, né? Com isso, a gente aumenta a sobrevida dele na UTI e durante a internação tem vindo várias complicações inerentes ao aumento dessa sobrevida dentro da UTI. Com ela vem o imobilismo, a perda de força muscular e a funcionalidade do nosso paciente. E aí a mobilização ela é feita num processo de progressão de mobilidade, visando a reconciliação funcional, e aí ela promove uma melhora da condição de alta hospitalar desse paciente, a redução dos custos e uma menor probabilidade de reinternação, aumentando a qualidade de vida e diminuindo o índice de mortalidade do nosso paciente. Então, a mobilização precoce ela é uma ferramenta terapêutica que gera diversos benefícios quando ela é bem indicada e ela é sistematizada para cada paciente, ela é individualizada, é uma assistência individualizada para o perfil do nosso paciente e ela vai incluir atividades progressivas, visando o aumento da força muscular e a manutenção da força e da funcionalidade desse paciente. A Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, ela fez uma progressão dessa mobilidade através de um protocolo que cria a hierarquização das atividades dentro da UTI baseada em sequências. Então, ela vem com uma mudança de decúbitos e posicionamento funcional no leito, atravessando para exercícios ativos assistidos e ativos e uso do cicloergômetro. Depois você vem para a sedestação beira-leito e a transferência para a poltrona desse paciente, evolui para a ortostase, marcha estacionária e, por fim, evoluindo para a deambulação do nosso paciente. Esse aqui é um artigo da Revista Brasileira de Terapia Intensiva de 2012, que ele traz a influência da mobilização precoce na força muscular periférica e respiratória dos nossos pacientes. Ele fez um protocolo de mobilização em 5 passos, visando esse processo de progressão de mobilidade, tá? E aí foi visto no grupo protocolo, que realizou esse protocolo, pacientes em ventilação mecânica, tá? Que tem um aumento significativo de força muscular, os pacientes que fizeram esse protocolo, e um aumento significativo da PEN máxima após o estudo do protocolo, né? Então a gente já vê que temos influências positivas na força muscular e na força respiratória dos nossos pacientes críticos. A polineuropatia ela é um quadro predominantemente motor, de natureza axonal e simétrica, aguda, iniciada em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Ela tem uma gravidade variável e afeta principalmente os membros inferiores e maior gravidade da parte distal. Dentro da nossa UTI, a polineuropatia ela é submetida em pacientes à ventilação mecânica por mais de 7 dias. Ela tem uma taxa de 25% nesses pacientes. Ela aumenta de 2 a 5 vezes o tempo de permanência da ventilação mecânica e no desmame ventilatório. E estudos eletrofisiológicos revelam que temos anormalidades neuromusculares em 5 a 7 dias de 50% dos nossos pacientes. Então, eles sofrem, a partir de 50%, de 5 a 7 dias, 50% já de perdas de força muscular. Aqui a gente tem um esqueminha da Critical Care de 2009, que ele vem sistematizando o nosso paciente. Então, a gente tem um doente, ele tem malnutrição, aumento das citocinas inflamatórias, ele fica mais em repouso no leito e tem uso de oxigenoterapia associada. A oxigenoterapia, o repouso no leito e as citocinas inflamatórias levam à anormalidade neuromuscular, tá? E, consequentemente, leva a essa fraqueza muscular do nosso paciente. Associada a isso, a gente tem uma malnutrição, que ela está diretamente ligada a essa fraqueza muscular, tá? Então, o nosso paciente malnutrido,
ele já vem com uma fraqueza muscular maior do que os pacientes bem nutridos. Então aqui a gente já tem que entrar com uma equipe multidisciplinar atuando principalmente nessa área de nutrição para ajudar o nosso paciente. Da fraqueza muscular, a gente vem com o que ela gera, né? Então ela vai gerar um maior aumento de ventilação mecânica, um tempo maior de estadia na UTI e no hospital. Você tem diminuição da função física desse paciente e diminuição da qualidade de vida desse paciente pós-alta. Então, o que a gente precisa fazer para o nosso paciente? A gente precisa avaliar o nosso paciente. Essa avaliação é uma avaliação diária, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre o seguinte: nosso paciente, como ele chegou para a gente dentro da UTI. Então, a gente sempre tem que fazer uma avaliação prévia desse paciente, geralmente com o próprio paciente ou com a família, para saber como era a independência desse paciente previamente, para saber como a gente consegue evoluir com esse paciente dentro da UTI, tá? A gente existe hoje algumas fichas, inclusive a ficha do pessoal da secretaria, ela é baseada nesse esqueminha, tá? Então você tem que avaliar o seu paciente diariamente através de MRC, né? Vai avaliar a força muscular desse paciente. E aí a gente vem para os níveis de funcionalidade desse paciente. Então a gente tem uma escala, ela foi um pouco modificada para atender melhor as necessidades do nosso paciente. E ela varia do nível 1, que é restrito no leito, ao nível 8, que é uma deambulação de 100 metros. Aqui é a evolução do nosso paciente. Então o nível de atividade dele tem que ir melhorando durante os nossos atendimentos, tá? Essa ficha de avaliação que existe inclusive na secretaria, ela visa mostrar para o fisioterapeuta que vem no outro plantão que esse paciente já está adquirindo. Então é uma maneira de monitorizar esse paciente, de sinalizar o que ele está fazendo dentro da UTI, inclusive para a equipe, tá? Sempre visando melhora progressiva desse paciente. Então, se ontem esse paciente sedestou beira-leito, hoje a gente precisa, de acordo com a clínica dele, claro, botar ele na poltrona, já evoluir para uma ortostase, tá? Sempre tendendo a progressão da mobilidade. E aqui a gente tem uma sinalização de quando mobilizar e quando não mobilizar o nosso paciente. Então, pacientes em ventilação mecânica podem ser mobilizados com uma FO2 menor que 60%, uma PIP de igual ou menor que 10%, estabilidade hemodinâmica e uso de aminas vasoativas em baixas doses. Podemos mobilizar o nosso paciente com aminas, com nora, com nipride? Sim, podemos, desde que ele esteja estável hemodinamicamente e com baixas doses. Em amarelo, a gente fica a sinalização de discutir com a equipe qual é o risco e o benefício desse paciente sair do leito, tá? Então, você discute com a sua equipe uma FO2 entre 60 e 70, uma PIP um pouco maior que 10, uma queda da saturação durante a terapia, ou mais uma saturação menor que 88. E quando não mobilizar esse paciente? Quando a gente avaliar ele e a gente falar, não, hoje ele não tem condições de ser mobilizado. Quando você tem início de aminas ou elevação das aminas vasoativas por conta da instabilidade hemodinâmica, drenos subdurais, bloqueadores musculares, fraturas vertebrais instáveis, tá? Utilização de hemodiálise contínua como ECMO, tá? Taquipneia ou desconforto respiratório. Mobilização no leito. Então a gente agora vai destrinchar um pouquinho o que a gente faz nesse progresso, tá? A cinesioterapia precoce na UTI, ela tem sido segura, ela já é segura e viável, tá? Comprovadamente. Ela pode ser feita de maneiras passivas ou ativas, tá? Vai variar de acordo com a interação do paciente e a estabilidade hemodinâmica desse paciente. O nível ventilatório é a resposta do paciente ao tratamento. Então você vai variando de acordo com esse paciente. Sedestação beira-leito. Já existe um artigo agora de 2015, tá? Que eles fizeram uma comparação entre a sedestação na poltrona passiva e a sedestação beira-leito ativa desse paciente, em pacientes em ventilação mecânica, e foi visto que a sedestação beira-leito ela aumenta variáveis como o consumo de oxigênio, maior produção, maior aumento de capacidade pulmonar, aumento do volume minuto, e aí você tem melhora do controle de tronco desse paciente e uma estabilidade maior, que faz com que ative mais o metabolismo desse paciente,
tá? Então a gente precisa tirar esse paciente da cama. Se ele não tem condições motoras de uma ortostase ou de uma deambulação, a sedestação como básico, ele já aumenta o metabolismo do nosso paciente e já traz grandes benefícios para esse paciente. Aqui a gente tem algumas imagens de alguns pacientes. Então esse paciente aqui é uma paciente que está em ventilação mecânica, sedestada, beira-leito, sorrindo. Essa foto foi tirada depois de quase 2 semanas dela acamada por conta de instabilidade hemodinâmica, tá? E aquela outra também, é um paciente que, no caso, não está em ventilação mecânica, mas você já vê que é um paciente que já tem uma postura cifótica, ele já é um paciente com sonda, já é um paciente mais acamado, idoso, que também se beneficia bastante com a sedestação beira-leito. Aqui é uma paciente aqui do hospital, tá? Ela inclusive já foi de alta, também sedestando em poltrona, com ventilação mecânica, tá? O caso dos 2 pacientes são pacientes que ficaram durante muito tempo na UTI, questão mais de 1 mês inclusive, tá? Evoluíram esse paciente aqui em ventilação mecânica, a gente levou ele para ver o sol depois de mais de 1 mês de internação, né? E a paciente aqui do lado, a gente também levou ela para passear, ela foi traqueostomizada, já foi decanulada, evoluiu muito bem positivamente da parte ventilatória e foi embora sedestando em uso de cadeira de rodas. Sobre os dispositivos, eu trouxe 2 artigos que mostram pra gente que é seguro a gente mobilizar o nosso paciente com catéter de hemodiálise ou com catéter femorais, PAI, tá? Claro que isso precisa de uma verificação em relação à localização, aos exercícios que você vai fazer com ele e ao uso de curativo, se esse curativo está limpo, está bem adaptado à pele, tá? O estudo de 2014 trouxe nos pacientes dialíticos que eles podem sim ser mobilizados e eles não devem ser excluídos da terapia. O que a gente acontece muitas vezes, o fisioterapeuta tem medo de mobilizar esse paciente. Os pacientes que estão principalmente em hemodiálise, existe um receio muito grande. E nesse estudo de 2014 foi visto que não, que eles não precisam ser excluídos da nossa terapia. Feitos com segurança, a gente consegue mobilizá-los. E esse aqui de 2011 trouxe uma relação entre o catéter femoral e as doenças pulmonares embolíticas. E foi visto que manter o paciente restrito ao leito não reduz o risco de embolização. Então que sim, esses pacientes também são elegíveis para sair da cama, tirar esse paciente do leito. A ortostase, ela é um recurso que a gente pode fazer ela de forma passiva ou ativa para estimulação motora, melhora da capacidade cardiopulmonar e do estado de alerta do nosso paciente. Aqui dentro do hospital, a gente utiliza dos nossos colegas como ajuda, né? A gente pede a ajuda do colega para botar esse paciente em pé. Em alguns outros serviços já temos o uso de pranchas ortostáticas que adaptam melhor esses pacientes, trazem ele à posição vertical. Não é muito ainda a nossa realidade aqui dentro da secretaria, mas, por exemplo, no hospital de base a gente já tem esse recurso para os pacientes politraumas. E a gente também trouxe um estudo de 2011 com 15 pacientes internados na UTI, tá? E ele fez um estudo comparativo trazendo as posições de 0, 30 graus e 50 graus. E aí ele fez a comparação desses 3 níveis de ortostase e foi verificado que frequência respiratória ela melhora com seu paciente em ortostase, tá? Você tem aumento da capacidade vital dos pacientes, aumento do volume minuto, tá? Você tem melhora do volume corrente e, como eu disse, diminuição da frequência respiratória. Então, tem vários benefícios que a ortostase traz para o nosso paciente, mesmo ela sendo passiva, tá? Aqui a gente também tem uma ilustração de um paciente aqui de Santa Maria, ele fazendo ortostase com apoio do andador. Foi uma das primeiras vezes também que ele começou a sair do leito, tá? Deambulação. A deambulação, ela traz uma independência funcional para o nosso paciente. Ela tem um estímulo psicológico importante, como o controle do delírio, ajuda a melhor controle do delírio. Ela tem melhora da força muscular e das capacidades pulmonares.
e ela é o retorno do nosso paciente às atividades de vida diária dele, tá? A gente vai passar um videozinho para vocês que mostra exatamente isso. Um paciente entubado, tá? Em ventilação mecânica, que ele vai deambular pela primeira vez dentro do nosso setor. Você precisa de uma equipe toda por fora, tá? Então você vai ver que tem todo o aporte da equipe multidisciplinar durante o vídeo. Então ele faz a ortostase. Você vai dar todo o apoio necessário para ele. E ele começa a dar os primeiros passinhos. Então você vê que tem toda uma equipe por trás. Então, para ajudar no ventilador, nas bombas, e para dar segurança para esse paciente conseguir sair da cama. E aí ele vai, cansa um pouco e vai fazer o retorno para o leito. Com todo cuidado, com toda a equipe auxiliando. Retorno para o leito. A gente hoje já consegue utilizar a VNI como terapia. Então a gente utiliza, um recurso que a gente pode ser utilizado para pacientes com doenças obstrutivas, tá? Como DPLC, a asma, pacientes hipercapnos ou com acidose respiratória, com algum desconforto respiratório que ainda precisa de um suporte para fazer a sua terapia motora, tá? O uso da PIP, a gente já sabe que entre 10 e 12 diminui o trabalho respiratório e a dispneia. E aí a gente tem um videozinho também só demonstrando como é que a gente utiliza esses pacientes, utiliza a VNI nesses pacientes para deambular. Então esse paciente, ele tá com máscara de VNI, ventilador, a bala tá aqui embaixo e ele caminha na nossa UTI para diminuir o esforço respiratório desse paciente. Então é um benefício grande para esses tipos de pacientes DPLCísticos, asmáticos ou com alguma outra doença obstrutiva, tá? Aí a gente vem agora para modernização da fisioterapia, com recursos que já são descritos muito bem, mas que só hoje a gente está conseguindo trazer mais para a nossa realidade, tá? O uso da eletroestimulação, ela é um recurso que melhora a força muscular, ela tem uma estimulação de baixa voltagem dos nervos motores periféricos e ela é um auxiliar junto à nossa cinesioterapia, tá? Ela é indicada para alguns pacientes, você tem um processo de inclusão desses pacientes, tá? Que são beneficiados por essa terapia. E o uso do circo-ergômetro, tá? Também é utilizado nas nossas UTIs. Aqui em Santa Maria a gente tem esse circo-ergômetro, então a gente precisa incentivar os nossos físicos a utilizá-los, porque é um recurso muito bom e já é comprovado nas recomendações da AMIB
que são benéficos para os nossos pacientes. E aí a gente traz um caso clínico para a gente conseguir demonstrar tudo isso que a gente falou. Uma paciente aqui de Santa Maria, ela tem 52 anos, do sexo feminino, veio por conta de um diagnóstico de uma cefaleia holocraniana e uma hipertensão. Evoluiu com um rebaixamento do nível de consciência e foi entubada no dia 26 de agosto. Ela chegou aqui na UTI de Santa Maria no dia 27/8, tá? Num grave estado, em uso de aminas, e aí ela foi melhorando progressivamente, tá? Ficou entubada durante 13 dias. E aí a gente vem para a nossa progressão de mobilidade. Eu montei uma tabelinha para vocês conseguirem ver a evolução dessa paciente dentro da nossa UTI. Então ela chega no dia 9 fazendo uma cinesioterapia assistida e um MRC de 36. No dia 11 ela evolui para uma cinesioterapia ativa de membros inferiores e ativa assistida em membros superiores e fazendo uso de sedestação por 2 horas. No dia 17, a gente tem uma estimulação proprioceptiva, exercícios ativos livres, sedestação beira-leito e exercícios de equilíbrio de tronco, melhorando o MRC do nosso paciente para 48. No dia 18, nós temos cinesioterapia e posicionamento funcional no leito com MRC de 60. O que aconteceu aqui? Por que essa paciente ficou acamada durante esse dia se ela estava evoluindo tão bem motoramente? Isso a gente não sabe, não tem nenhum relato na evolução da fisioterapia o porquê dessa paciente na cama. Então a gente precisa estar mais atento ou relatar melhor o que acontece com o nosso paciente para o colega que vir saber o que realmente acontece com esse paciente. No dia 19, uma cinesioterapia ativa, uma sedestação em poltrona e uma MRC ainda de 48. No dia 23, a gente consegue evoluir essa paciente para ortostatismo e marcha estacionária com apoio. No dia 24, ela começa a deambular, então ela deambula curtas distâncias em uso de andador, também com MRC de 48. No dia 27, 3 dias após, a gente já consegue evoluir essa paciente com uma deambulação nível 8, que é 100 metros, que é sair da UTI e caminhar com essa paciente, com leve apoio unilateral. E no dia 29, nós temos a alta dessa paciente da UTI. Então, é uma paciente que chegou muito grave, evoluímos a parte respiratória dela muito bem e conseguimos evoluir a parte dela motora também. Então, ela saiu do jeito que ela entrou. Previamente, ela deambulava nível 8, independente funcional. Aqui é uma foto dos 2 pacientes, depois de um mês, pela primeira vez, sentando numa cadeira fora da UTI e tomando um solzinho. Aqui nós temos um vídeo da nossa paciente, da progressão dessa nossa paciente, tá? O uso de imagens foi autorizado pelas pacientes e assinados pela TCLF. Após um mês dentro da UTI, pela primeira vez vendo o sol de novo. A gente tem o auxílio do nosso fisioterapeuta da secretaria colaborando com os nossos estudos também. É isso. Eu agradeço a todos pela presença, espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato.